Em Cristo somos mais que vencedores. E a Bíblia, ela nos traz vários exemplos de homens que andaram na presença de Deus. Pessoas que realmente eram tementes a Deus, obedientes e depositavam realmente em Deus toda a sua confiança. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Temos desafios todos os dias, mas em Cristo somos mais que vencedores. Davi, ele vivia a sua vida na dependência da vontade de Deus. Davi era um homem de oração. Davi era um homem temente a Deus. Davi era um homem que procurava seguir as orientações e as instruções vindas da parte do nosso Deus. É por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a Bíblia nos traz uma história em que a Bíblia narra a vitória do rei Davi, um jovem que, na oportunidade, o exército de Israel temia o gigante Golias. E a Bíblia vai dizer que esse gigante, esse adversário, ele afrontou o povo de Israel durante 40 dias. E então, num determinado momento, em que Davi foi ao campo de batalha para levar suprimento aos seus irmãos, coincidentemente, Davi ele está presente no momento em que o gigante Golias desafia o exército de Israel. E então, o jovem, temente a Deus, ele se dispõe a enfrentar aquele gigante. Muitos não concordaram. Os irmãos de Davi, por ele ser jovem e inexperiente na guerra, não concordaram. Mas Davi, cheio de confiança e autoridade vinda da parte de Deus, ele então resolve aceitar o desafio. E ele enfrenta o adversário. E o texto da palavra de Deus, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a Bíblia narra o momento em que o rei Davi ele se coloca à disposição para enfrentar o gigante Golias e é vitorioso. Entendemos perfeitamente que em Cristo somos mais que vencedores. Se colocarmos em Deus as nossas vidas e as nossas atitudes, tudo aquilo que pensarmos em fazer, se procurarmos realmente colocar a dependência do Senhor, com certeza seremos vitoriosos. E foi o que Davi fez. No momento até então não tinha quem se disponibilizasse para enfrentar o adversário. Mas Davi, cheio de autoridade, vinda da parte de Deus, ele então aceita o desafio. E no livro do profeta Samuel, no primeiro livro, capítulo 17, a Bíblia nos traz a seguinte mensagem. Versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. 45.
Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Em Cristo somos mais que vencedores. Por 40 dias, o gigante filisteu, principal representante do exército dos filisteus, afrontava o exército de Israel, o exército do Deus vivo. E, no entanto, Davi, cheio da autoridade, do poder de Deus em sua vida, segundo o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, um homem que se colocava à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Entendamos perfeitamente que Davi ele foi vitorioso na guerra contra seu adversário, porque ele depositou em Deus a sua confiança. Tu vens a mim com varas, escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Deus de Israel. O segredo é colocarmos em nossas vidas a vontade de Deus. Da mesma forma, entendemos que o Evangelho ele precisa ser anunciado. Quando nós nos propomos a falar do Evangelho, a falar dessas riquezas da palavra de Deus que nos instrui e nos orienta e molda as nossas vidas com esses exemplos que a Bíblia nos traz, Davi, ele foi vitorioso em sua vida, em sua trajetória, porque ele depositava em Deus a sua confiança. A Bíblia nos instrui, a Bíblia nos orienta a andarmos no caminho que devemos seguir. E o caminho que devemos seguir é o caminho das orientações da palavra de Deus. Possamos entender com os textos da palavra de Deus, onde nós nos alegramos ao vermos exemplos como este, de homens que andaram na presença de Deus e foram mais que vencedores, foram vitoriosos, porque a vitória que eles conquistaram, a vitória que eles alcançaram em suas vidas, não foi pelos seus méritos, mas foi porque o Senhor estava com eles. Portanto, façamos assim como o próprio salmista Davi nos orienta no Salmo 37:5, quando ele nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer ser vitorioso? Quer ter realmente uma vida de vitória? Quer realmente viver na presença do Senhor, entendendo que apesar das circunstâncias, das adversidades, das aflições que esse mundo nos oferece, mas que no final de todas essas coisas seremos mais que vencedores? Entrega o teu caminho ao Senhor.
confia nele e o mais ele fará. Que possamos então entender, com os ensinamentos da palavra de Deus, que para sermos mais que vencedores e para termos uma vida realmente vitoriosa, onde as circunstâncias desse mundo, as aflições são constantes, mas entendamos que no final de todas essas coisas, a vitória é certa. Assim como foi com Davi, um jovem inexperiente na guerra, mas que foi vencedor, porque ele não foi com as suas forças, nem pelos seus méritos, mas ele foi confiante de que o Deus que ele servia era aquele que realmente iria dar a vitória. Possamos ser obedientes à sua palavra, possamos ser obedientes aos seus mandamentos, possamos tão somente entender que os exemplos que a Bíblia nos traz são exemplos a serem seguidos, e sendo assim, com certeza, seremos mais que vencedores. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e fique à vontade para se inscrever no canal.